Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, ainda de forma remota, para dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, no Centro Espírita Casa do Caminho, aqui na Taquara, né? Então, vamos pedir o amparo dos amigos espirituais, da Casa do Caminho, que nós possamos ter um estudo proveitoso que venha trazer para todos nós conhecimentos e que possamos fazer uso desse conhecimento em nosso proveito. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos estudar hoje, né, sábado, o capítulo 6 da vida espírita. E vamos estudar 2 itens: espíritos errantes e mundos transitórios. E aí começa aqui na 223, Kardec perguntando: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos dizem que pode sim, algumas vezes, isso ocorrer, mas que o normal, né, de ordinário, isso só faz depois de intervalos mais ou menos longos. E o que ele coloca também aqui na resposta, os espíritos, né, é que já no mundo superiores, essa reencarnação ela é quase que imediata. Por quê? Porque o corpo já não é tão grosseiro, né? Esse corpo físico, né? Esse como ele coloca aqui, corpo material, né? A matéria corporal. Então, quer dizer, ele já está num nível diferente. Então, por isso, eles reencarnam de uma forma mais imediata. E ele faz uma comparação, né, desses espíritos que já estão nesses mundos mais avançados e já tem um corpo físico menos material, que eles já gozam, né, de quase todas as suas faculdades como espírito. E eles fazem uma comparação como o nosso sonâmbulo, né, lúcido. Então, o que acontece? O sonâmbulo, na realidade, eu pego lá no livro dos médiuns, ele fala o seguinte: o sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito, que é diferente do médium, né? Que ele recebe um espírito, né? Se comunica através do pensamento e recebe a informação. O sonâmbulo, ele não, ele já age com o próprio espírito, ele é que age, né? O espírito do sonâmbulo. E sua alma, que nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora do limite dos sentidos, né? Então, quer dizer, ele vê com os olhos do espírito, né? Tudo isso ele faz de uma forma não com os órgãos do corpo físico. Então, você pega um sonâmbulo andando para um lado e para o outro, né? Então, é porque ele está ali de uma forma mais livre, porque quem está ali se manifestando é o espírito, né? E aí ele continua aqui, né? Fora, ele vê, ouve e percebe fora do limite dos sentidos. O que ele expressa aure em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que o estado normal. Seu conhecimento mais extenso, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. Está no capítulo 14, 172. 224. Que é a alma no intervalo das encarnações?
ele é um espírito errante, né? Então ele está aspirando um novo destino. Então, aqui, só para completar, nós vamos falar também mais adiante da erraticidade. O que é isso? É o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, o espírito errante, na realidade, ele é desencarnado, né? Ele não tem o corpo físico, e depois que ele desencarna, ele vai levar um período, que pode ser, como nós vimos anteriormente, mais ou menos longo, né? O normal é isso. Só nos mundos mais adiantados que o normal é você reencarnar quase que imediatamente, né? Esse intervalo de tempo é menor. Então, nesse intervalo, esse espírito errante, ele fica aguardando, né? E durante esse intervalo dele ter desencarnado e aguardar uma nova encarnação, ele pode progredir muito. Depende do seu livre-arbítrio, né? Então, assim, se ele vai estudar, se ele vai procurar corrigir as coisas que falhou na encarnação anterior, né? Ele tem uma lucidez muito maior quando ele está nesse estado errante, né? Desencarnado. Então, sua percepção é muito maior. Então, fica mais fácil ele fazer uma análise dele para ele poder se preparar para uma nova encarnação. E aí ele pergunta aqui também quanto tempo pode durar esse intervalo. E os espíritos respondem que pode ser de algumas horas ou até séculos, né? E só que ele fala aqui, não há um extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, né? Isso pode ser mais prolongado ou menos, porque vai depender do próprio espírito. O que ele está fazendo nesse período, se está se adiantando, como ele está, né? E no final ele bota assim, cedo ou tarde o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Quer dizer, ele pode se preparar para poder, em determinado momento, ele reencarnar e vir para poder resolver as dificuldades que ele enfrentou no passado, né? As dívidas que deixou, para poder corrigir. Na subpergunta B, essa duração depende da vontade do espírito ou ele pode ser imposta como expiação? Aí os espíritos dentro daquilo que eu já falei, né? Vai depender do livre-arbítrio desse espírito, né? Que pode se adiantar ou não, vai depender dele. Então, aí ele bota aqui, os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhe inflige, né? Para ele poder, na realidade, ser para um aprendizado do espírito. Como ele vê o que ele vai ter que passar, ele, muitas das vezes, ele não quer voltar. Então, ele encara isso como sendo, né, uma punição de Deus. 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus, né? Lá na escala espírita são 3 ordens. Então, a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Depois nós temos a segunda ordem, são os bons espíritos, que ainda necessitam reencarnar. E temos a primeira ordem, que é a única, né, porque as outras ordens são divididas em classes, né, e aí os espíritos, que é a classe única, que são
os espíritos puros, eles não mais necessitam reencarnar. Né? Então, a gente responde aqui a pergunta, né? 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Então, Kardec quer saber se todo mundo que não estão encarnados são errantes. Os espíritos dizem que sim, mas somente os que necessitam de uma nova reencarnação. Então, no caso dos espíritos superiores, os espíritos puros, eles estão desencarnados, né? Não necessitam mais reencarnar, então esses não estão dentro dali do que o Kardec perguntou, né? Então só os espíritos aqui, ó, não são errantes, né? Porém os espíritos puros, os que chegam à perfeição, esse se encontra já no seu estado definitivo, né? Então, somente esses que não são. O restante que precisa reencarnar ainda são considerados os espíritos errantes. Aí, a nota de Kardec, ele fala o seguinte: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo físico, errantes, isto é, sem o corpo material, e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? E os espíritos nos respondem que eles estudam, procuram meios de elevar-se, veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouve os discursos de homens doutos, né, e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso incute ideias novas, né, que antes não tinham. É o processo nosso, né? Aqui nós também fazemos da mesma forma, e lá nós também vamos estudar, vamos aprender, vamos ser socorridos por espíritos mais elevados. Então, tudo isso vai fazer com que o nosso livre-arbítrio, né, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos nos adiantarmos bastante ou não. Isso vai realmente depender de cada um de nós, né? Então, nós temos uma oportunidade de estudarmos, nos avançarmos como espíritos, mas vamos ter que reencarnar para podermos testar, né, todo o nosso novo conhecimento e vermos se realmente nós já aprendemos. A 228. Conservam os espíritos alguma de suas paixões humanas? Então, quando a gente reencarna, ou quando a gente desencarna, nós vamos continuar da mesma forma, né? Então a gente vai levar nossas paixões, vamos levar o bem ou o mal que fazemos, né, que fizemos aqui. Então os espíritos falam, com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Isso são os espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, esses a conservam, pois, ao contrário, pertenceriam à primeira ordem.
primeira ordem seria espírito puro. Quer dizer, então os espíritos inferiores, nós ainda estamos muito ligados ao plano terreno, né? Então, quando a gente desencarna, nós ainda estamos. Se eu sou uma pessoa invejosa, se eu sou uma pessoa ciumenta, então tudo isso, se o espírito ainda está muito ligado ao mal, esse espírito, a hora que desencarnar, vai seguir da mesma forma, né? 229. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginei que o mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuada uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Ele ainda continua ligado à condição da matéria, né? Então, a gente ainda carrega tudo isso. E ele continua aqui, só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então a gente tem que ter esse entendimento, porque nós só levamos a única coisa que nos pertence, né? É o bem e o mal que nós fizemos aqui durante a nossa estadia. Então, não adianta essa questão acharmos que vamos desencarnar e sairmos, estar num outro estado, estarmos melhores, se é um espírito ruim, né? Vai continuar sendo um espírito ruim. Se já saiu daqui, já com um grande progresso, a pessoa, o espírito, vai estar numa condição muito melhor no plano espiritual. 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos, né? Vai depender do que eu fiz aqui. Então, todas essas paixões, tudo isso vai depender muito desse estado, né? Se a pessoa foi muito tempo ligada às condições terrenas, à tendência do mal, ela vai carregar isso e vai ter sofrimento na erraticidade, né? Então, nesse intervalo entre a desencarnação e reencarnação, esse espírito vai sofrer, né? Então, que a gente possa nos esforçarmos para mudar as nossas tendências, buscar conhecermos as nossas dificuldades e tentar corrigir. A doutrina é bem clara, nos mostra os caminhos que nós devemos percorrer. Só que nós ainda estamos, de uma forma geral, muito ligados, né, às condições materiais, né, e ligados, né, essas condições que nós vemos aí, de muita inveja, uma pessoa querendo sempre tirar o tapete da outra, né? Então, ainda há uma ligação muito grande nesse sentido. Então, e aí ele continua assim, na erraticidade o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar
como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Porque às vezes nós necessitamos passar por determinadas situações que não vão ser agradáveis, né? Então, a gente gostaria de não passar por por essa situação. Então, para nós, na realidade, essa próxima encarnação vai funcionar como uma punição. E, na realidade, é um instrumento que se tem para o nosso adiantamento, né? Então, nós vamos fazer resgate das coisas que deixamos em outras encarnações, que não fizemos de uma forma adequada, e vamos ter que enfrentar as dificuldades que vão ser impostas para que nós possamos ter um aprendizado, ter um melhoramento espiritual e podermos evoluir para chegarmos, né, à perfeição. 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria, né? Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, esse trecho final é a situação de que ele é levado, né, a outros mundos para ele perceber que existem coisas diferentes, que ele desconhece, que ele pode se melhorar. E ele vê ali, nessas condições, né, de ser levado e entrever essa condição de mundos melhores. Então, isso causa nele uma vontade, né, de poder progredir, né? Então, é isso aqui que que os espíritos vêm respondendo para Kardec, né? A 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esse mundo estaria entregue a si mesmo, né? Sem guias para dirigi-los. Então, quer dizer, os espíritos que já estão purificados, né, eles descem aqui para nos ajudar. Então, é que a gente, né, quando nós vamos na casa espírita, né, nós temos o Dr. Erma, outros espíritos também, que estão ali nos auxiliando. Nós temos o nosso anjo guardião, os espíritos familiares que também nos auxiliam, né? Mas aqui está falando mais dos purificados, né? Então, esses espíritos, né, que já deram um passo grande, eles nos auxiliam, né? Nós somos mais influenciados do que nós mesmos pensamos, né? Então, vem pensamentos, né? Nós somos envolvidos por vários pensamentos que nós achamos muitas das vezes que é nosso e não é. Muitas vezes é uma coisa tão imperceptível, nós estamos achando que somos nós e tudo, mas não é. São esses espíritos que estão ali
né, estão ao nosso redor, nos auxiliando, para que nós possamos realmente progredir na vida, né? Poder fazer coisas melhores para nós mesmos, né? 234. Agora nós vamos entrar nos mundos transitórios. Então, Kardec pergunta: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundo que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivacs, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas, de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, quer dizer, existem mundos para os espíritos errantes, né? E, por exemplo, mais adiante, o Kardec faz uma série de perguntas, seguindo aqui a sequência, né? E ele fala, inclusive, desse mundo transitório da Terra, né? Que lá no início, a Terra foi, quando estava se constituindo, né? Se formando esse planeta, então foram habitados por esses espíritos errantes. Então serviu ali de moradia, né? Para eles poderem ter, como ele bota aqui, né? Campos de habitação para poderem se descansar, poder aqui no início ter um local para eles. E nós temos, né, vários mundos aí se formando constantemente, no mesmo processo, né, processos parecidos com a da Terra e tudo, nessa formação. Então é importante que a gente entenda que existe isso. E esses mundos, como ele vai colocar mais adiante, eles também evoluem, né? Assim como a Terra, que foi no início, ela só estava com os espíritos errantes, né? A própria Terra também evoluiu, chegou nessa condição que nós estamos hoje, e aí sim pode receber os espíritos encarnados, né? Então, não é só os espíritos que progridem, os mundos também vão progredindo. Desculpa. O problema é que o nosso planeta, nós não estamos cuidando de uma forma adequada. E, por isso, nós estamos passando aí por um aquecimento do planeta, tendo os degelos aí, né, das calotas polares, enfim, né? Nós temos que também evoluirmos para cuidar melhor da nossa casa, né? Na subquestão A, os espíritos que habitam esses mundos, né, transitórios, podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devem ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino, né? Faz aqui uma comparação com as aves, né? De uma certa forma a gente para podermos ter forças para continuar a nossa evolução, né? E vamos poder
nesses mundos transitórios, fazer os nossos progressos, né? Vai depender do nosso livre-arbítrio. A 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Eles falam que sim, né? Que eu tinha falado anteriormente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Quer dizer, foi como foi colocado lá atrás, né, dos espíritos errantes. Nós estamos ali aprendendo, estudando, buscando um progresso, né, para nós chegarmos a espírito puro. A caminhada é longa, mas nós estamos fazendo. Nós já saímos de um mundo primitivo, estamos num de provas e expiações e, mais adiante, um de regeneração. Então, assim, como é que eu vou chegar lá? Vai depender dos meus esforços, né? Eu posso chegar antes do que um amigo meu, né? Vai depender quais são as decisões que eu tomo, né? Que o espírito toma, para chegar mais rápido ou um pouco mais devagar, né? Aí depende realmente, única e exclusivamente, de cada espírito. Eu trago aqui do estudo espírita, lá de Miramês, né, que ele fala o seguinte: existem no espaço mundos transitórios capazes de fornecer aos espíritos errantes meio para a escalada maior. Quem já se encontra desperto para o entendimento da verdade, que aproveite o tempo, porque o desleixo pode levar às dores maiores, para mundos onde o ranger de dentes, de que nos fala a Bíblia, lhe fará angustiar o coração, né? Isso depende tudo dessa questão do desleixo, né? É o nosso livre-arbítrio. Nós vamos trabalhar para nos melhorar ou vamos, né, deixar de lado, né, as coisas? E Miramês continua: nos mundos transitórios podemos encontrar espíritos de várias escalas, recebendo lições de acordo com as suas necessidades de ascensão. Porém, a bondade de Deus é tão grande que ele não deixa faltar seus anjos junto a seres errantes, para instruí-los, ensinando-os a amar. Em seus corações aparecem rudimentos de virtudes com tendências de crescimento espiritual. Quer dizer, nós temos sempre um auxílio de espíritos mais elevados, né? Deus sempre está botando alguém no nosso caminho, espíritos, para nos ajudar a evoluirmos. Lembremos Jesus quando disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. As moradas são inúmeras no espaço imensurável. São incontáveis os mundos que servem de casa para todas as qualidades espirituais, dando a cada um o que deve receber na pauta da verdadeira justiça e do amor. Miramês. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Aí foi o que eu já falei anteriormente. Não, a condição deles é meramente também temporária, assim como dos espíritos, né, que evoluem. E ele coloca aqui: os mundos transitórios que recebem espíritos de todas as naturezas evoluem com as almas que nele habitam temporariamente. Nada estaciona, há leis para governar
tudo o que existe na criação. Os espíritos errantes habitam mundos nos quais, por vezes, permanecem em espírito, visto que essas casas do universo ainda não se encontram com capacidade para lhes fornecer corpos materiais. Somente com a marca do tempo e as bênçãos do Criador, eles vão se preparando gradativamente para tal empreendimento. E aqui, esses mundos são os mesmos, são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, né? No caso desses mundos temporários, não. Eles são estéreis, né, na superfície dele. Os que habitam de nada o precisam, né? Porque são os espíritos errantes que estão lá. Então, já que eles não temos o corpo material, as necessidades são completamente diferentes, né? É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente, assim como a Terra foi no início, né? Aí aqui na D, sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu, né? E aí ele pergunta em que época, né? Foi na formação da Terra, como eu já havia falado. E aqui na nota de Kardec, ele coloca o seguinte: nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, a vida em toda a parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida, né? Mesmo no início não havia essa ausência de vida. E ele, com Kardec, continua: seres isentos das nossas necessidades, né, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Kardec chama a atenção. Será que é só o nosso planeta, né, a ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, é inadmissível desde que poderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema, né? Então aqui nós terminamos o estudo dessa semana e que na próxima semana os estudos continuam, que a gente possa ter muita paz, que a gente busque essa paz,
que trabalhemos para isso. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.